Bom, pessoal, aproveitando esse período de maior ociosidade, já que o esquema para montar o telefone já tinha ficado aqui desde ontem, quando eu gravei o outro vídeo, eu resolvi fazer um vídeo, digamos, para indicar para os amigos que assistam 3 vídeos, nenhum deles meus, óbvio, mas porque ao longo do tempo a gente vem falando uma série de coisas e muitas pessoas duvidam, questionam, falam que não é verdade e tal. Porque infelizmente nesse mundo da cutelaria tem muito mito, tem muita desinformação e que são perpetuados ao longo do tempo porque as pessoas simplesmente repetem o que ouvem e vão repetindo como se aquilo fosse verdade absoluta. E principalmente se alguém com autoridade, vamos dizer assim, fala uma bobagem, a multidão de seguidores que não entende absolutamente nada do assunto repete aquela bobagem como se ela fosse uma verdade absoluta, tá? E muitas vezes essas bobagens são ditas por desinformação, por desconhecimento e outras vezes por interesses não confessáveis ou interesses próprios, tá? Quem me acompanha há mais tempo vai se recordar que inúmeras vezes eu falei que um dos mitos é que o aço carbono é muito melhor do que o aço inox para faca, para lâmina, etc. E isso é muito relativo, gente, como eu já falei em vários vídeos. Depende do tipo de aço inox, depende do tipo de aço carbono, mas não, o pessoal tem aquela verdade absoluta que aço carbono pega fio melhor e mantém fio por mais tempo, que é uma grande bobagem, eu já cansei de falar isso. Outra grande bobagem, aí num nicho mais específico, que faca de sobrevivência ou faca multifunção ou uma série de coisas tem que ser em aço carbono, porque o aço carbono intrinsecamente seria mais resistente que o aço inox. Como eu já falei, gente, isso varia muito, depende de qual aço inox, de qual aço carbono. Mas uma coisa nós temos que concordar: quando a gente fala em aço carbono, ao menos na, digamos, grande maioria das facas comerciais de mais nome um pouco e tal, e de produtos mais acessíveis, vamos colocar assim, basicamente, principalmente quando são produtos americanos, nós estamos falando de aço 1095, tá? Existe alguma coisa em aço O1 e tal, mas basicamente aqueles produtos tidos como melhores ou com mais renome são em aço 1095. E eu já cansei de falar para os amigos que aço 1095 é um aço tão bom quanto qualquer outro, porém, para a escolha de uma faca que vai ter que aguentar tranco, é uma péssima escolha. Por uma série de motivos, sendo o principal, que eu sempre lembro os amigos, o tipo de martensita que o 1095 forma, que é basicamente só martensita folheada, né? Que é muito, mas muito mais suscetível à fratura do que a martensita agulhada, que aços com menos de 0,6 de carbono, 0,6% de carbono, só formam martensita agulhada. Até 0,7, 0,75, explodindo 0,8, ele forma uma quantidade bem maior de martensita agulhada do que de martensita folheada.
Então, por exemplo, seria muito mais lógico escolher um aço com menor teor de carbono, como é o caso das Condor, mas recentemente a Condor também já se rendeu a esse modismo de 1095, e alguns modelos dela substituíram o bom e velho 1075 por 1095, o que não tem lógica nenhuma. O ganho em resistência à abrasão é imperceptível. Eu afirmo aos amigos, se você tiver uma faca de mesma geometria, mesma dureza e tal, em aço 1075 ou em aço 1095, e for cortar material abrasivo, você não vai ver diferença na resistência à abrasão de uma e outra. Já teve trabalho de metalurgia mostrando que quando comparado com aço 1040, vejam bem, tem muito cuteleiro que diz que isso sequer é endurecível, que é uma grande bobagem. 1040 dá boas facas sim, é só ter um bom tratamento térmico. Mas quando comparado com 1095, o 1095 só era 40% mais resistente à abrasão que uma faca em mesma dureza em aço 1040. Ou seja, não tem diferença, gente. Se você for olhar na prática, não tem. Agora imagine um aço 1075, 1070, 1080, 5160, 1060. Mas aqui, gente, a questão não é essa. É tentar derrubar esses mitos e essas bobagens que persistem, porque infelizmente a quantidade de gente que fala bobagem é absolutamente imensa. E quando você tem muita gente falando muita bobagem, quem está por fora ou está chegando naquele momento acredita que aquilo é verdade, e isso vai só perpetuando a bobagem, tá? O que eu queria então indicar para os amigos são 3 vídeos. Um é num canal especializado em prensas hidráulicas. Não se preocupe, eu vou deixar todos os links na descrição. E o interessante desse primeiro vídeo de prensas hidráulicas é que quem faz os testes não entende absolutamente nada de cutelaria. É a coisa mais divertida que tem. Então ele usa facas Mora, tá? Moras em aço inox e moras em aço carbono. Eu quero que os amigos prestem atenção, porque o tratamento térmico das moras é tido como de razoável a bom, tá? E tanto faz para o aço inox quanto para o aço carbono. A mora tem uma boa reputação mundo afora. Lógico, muita gente vai ver vídeo de mora quebrada e tal, mas normalmente aquilo podia ser uma falha interna do aço, uma inclusão, alguma coisa, apesar de que os aços Sandvik dificilmente têm inclusões, tá? São considerados aços muito limpos, né? Mas por ser uma faca extremamente barata, principalmente em países do norte, quer seja das Américas, da Europa, elas são muito abusadas, tá? Mas eu sempre falei, mora em aço inox, né? No caso Sandvik 12C27, tem maior retenção de fio e são mais resistentes que as moras em aço carbono, em aço 1095, ou a versão da Sandvik do 1095. É um 1095 um pouquinho modificado. E muita gente fala assim, Cabral, você está falando bobagem e tal. Por quê? Porque eles cansaram de ouvir o mito e a bobagem que o aço carbono é superior ao inox em qualquer situação. Como eu já falei, depende do aço inox, depende do aço carbono. Mas esse vídeo especificamente, desses testes em prensa hidráulica, e é lógico, gente, não é um teste científico, ele tem N variáveis que qualquer um vai poder levantar, tipo ângulo de entrada, uma série de coisas, mas vai ficar claro para os amigos como as moras em aço 12C27 são mais resistentes à fratura do que as moras em aço carbono.
É claro no vídeo, basta ver. É um vídeo mais longo, se quem quiser pode ir pulando, não tem problema. Mas é só para deixar claro para os amigos que uma pessoa que não entende nada de faca, ou seja, ele não tem, digamos, um cavalo nessa pule, ou seja, ele não iria favorecer nem as inox, nem as carbono, porque é nítido que a pessoa não entende nada de faca. Mas esse vídeo, como alguns outros vídeos, se a pessoa garimpar no YouTube, vai ver que as moras em inox, para sobrevivência, vamos dizer assim, ou para trabalhos mais árduos a campo, elas são sim superiores às moras em aço carbono, e isso nem contando o fator de serem muito, mas imensamente mais tolerantes à corrosão do que as de aço carbono, por motivos óbvios, tá? Então, muita gente que tem aquele preconceito, ah não, a mora em aço carbono é melhor. Não é, gente, não é. Não é melhor em retenção de fio, não é melhor em resistência à fratura, tá? Então, eu acho que esse vídeo da prensa hidráulica vai, digamos, abrir os olhos de muitos amigos para esses detalhes, tá? Obviamente, vai ter gente que vai ficar em negação, vai continuar achando que a mora dele em aço carbono é o que é. Infelizmente, quando a pessoa não quer enxergar, não adianta você querer mostrar para ela algo, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou indicando e, óbvio, já falei, vou deixar o link dele na descrição, então não se preocupem. O segundo vídeo que eu gostaria de indicar para os amigos é porque quando a Cold Steel resolveu mudar o seu aço palpator da obra, né, que era usado basicamente em toda a sua linha de lâminas de aço inox, que era o AUS8, ela resolveu mudar em algumas lâminas, vamos dizer, top de linha, principalmente canivete, para o XHP, né? Um aço também formidável, gente, nada contra. Mas eu lembro que na época tinha até um teste com um Cold Steel. Qual era o modelo, gente? Recon? Não me lembro, para falar a verdade. Cortando uma corda grossa, então mostraram o canivete em AUS8, cortou pouca coisa, e aí o pessoal falou que teve que encerrar, porque não estava aguentando mais, de tanta força tinha que fazer, e depois foram mostrar o XHP. Cortou uma imensidão a mais de corda e tal. E eu lembro que na época um amigo me perguntou na sessão de comentários de um vídeo qualquer se seria que ele tinha aquela lâmina em AUS8, se ele deveria trocar ou só adicionar a mesma lâmina em XHP. Eu falei com ele, olha, isso é uma questão de gosto pessoal seu. Se você tem condição e quer adicionar um aço novo, que é um aço bom, sem sombra de dúvida e tal, mas eu me lembro de ter falado com ele especificamente, eu não trocaria os meus canivetes da Cold Steel em AUS8 pelo mesmo modelo em XHP, e expliquei para ele o porquê. Mesmo o XHP sendo o que alguns costumam chamar de o D2 inoxidável, ou seja, em tese reuniria o melhor dos dois mundos, que seria a resistência à abrasão mais a resistência à oxidação. Eu falei assim, olha, como lâmina em características gerais, as características mais desejáveis de uma lâmina de corte, para mim o AUS8 é superior. E ainda falei que, como o teste foi conduzido, ele pode ter sido feito para favorecer o XHP. O que era? Um ângulo maior de fio ou de microfio, para estabilizar, já que ele é um aço com muito volume de carboneto, e, ou seja, tenderia a microfraturar muito mais. E o AUS8 pode ter usado o mesmo ângulo de fio, sendo que o AUS8 da Cold Steel, gente, se não for o de melhor tratamento térmico do mundo, é um dos 2 ou 3 melhores. Talvez existam lâminas fabricadas no Japão por uma cutelaria que eu não sei, eu não conheço, tá?
não é que ela não exista, é que eu não conheço mesmo, que pode ter um protocolo de tratamento térmico melhor do que o da Cold Steel na fábrica, acho que de Taiwan, se não me engano, Taichung, não sei, agora não sei se Taichung é da Spider ou da Cold Steel, mas é em Taiwan. Mas comercialmente, em produção de massa, eu acho que ninguém bate a Cold Steel. O tratamento térmico para o AUS-8 deles é espetacular. Então eu falei assim, eu não trocaria a minha. Por quê? Porque o AUS-8 aceita um fio bem agudo, com ângulo baixo, tá? E com a dureza que a Cold Steel produz. Pelo menos os canivetes que eu tenho ficam na faixa de 59 a 60 de dureza. Ele tem uma retenção de fio espetacular. Ah, Cabral, mas o AUS-8 não é tão resistente à oxidação. É verdade. A relação de carbono-cromo dele nem de longe é parecida com a do 440C, por exemplo. Mas ele tem uma boa tolerância à oxidação, sim, gente. E o principal, é uma lâmina muito resistente. Quando o AUS-8 tem um bom tratamento térmico, ele tem muito boa resistência à fratura. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, então para o mato, se eu for levar uma faca, eu vou preferir uma faca em 1095 do que em AUS-8. Já teve até um amigo que me disse à época, é o meu bom amigo da Bahia, que ele tinha uma faca em Cold Steel em AUS-8 e que tinha comprado uma, eu não me lembro se era em SK5 ou um aço que é Cold Steel, Carbon V. Carbon V, na verdade, não é um aço, tá, gente? Quando a Cold Steel coloca lá Carbon V, pode ser qualquer aço carbono que ela tem em estoque. Antigamente era o cromo vanádio, que é bem parecido com o 1095, tá? O Crovan, né? Depois podia ser o próprio SK5, que é, na verdade, SK5 é uma denominação japonesa para um aço 1080, 1084, 1085, com um pouquinho vamos dizer, um pouquinho vitaminado com alguns elementozinhos, mas nada fora do comum, não. Ou qualquer outro aço carbono que a Cold Steel quisesse usar, né? Só para ela não ficar presa a um determinado aço, eles adotaram o nome proprietário, vamos colocar entre aspas assim, de Carbon V. Mas, na verdade, Carbon V não é um aço específico, é um aço carbono, qualquer um que a Cold Steel tenha em estoque e queira usar, tá? E eu falei com ele, eu falei assim, olha, eu acho que você vai estar mais bem servido com a sua versão em AUS-8 do que com esse Carbon V. E, então, gente, esse vídeo que eu vou indicar para os amigos, de novo, a descrição estará o link estará na descrição, é de um russo. Cabral, você fala russo? Niet, acho que é a única coisa que eu falo em russo, né? Das Vidania, por aí vai. Então eu não entendo patavinas de russo. E ninguém precisa entender, gente. Basta vocês prestarem atenção no vídeo, tá? Se possível, como uma dica, quando ele estiver mostrando as facas, ele vai falar em russo, obviamente, qual o aço delas. A AUS-8 é relativamente fácil você entender qual é, tá? Então você procure identificar, porque as facas não são exatamente, são o mesmo modelo, mas às vezes tem uma diferença no coating da faca, no inscrito próximo do ricaço da faca. Então, mesmo que você às vezes depois não entenda bem qual é o aço daquela faca, se você prestar atenção na hora que ele dá um close nas facas, você vai conseguir identificar qual que é num aço e qual que é no outro. Então, no primeiro vídeo que eu vou deixar a comparação, é uma comparação da Cold Steel Tanto, ou Tantor, como alguns preferem, me fugiu, perdão, o modelo especificamente. Eu não sei se é a Recon, alguma coisa assim. Comparando o desempenho da faca em AUS-8 com o desempenho do mesmo modelo de faca em SK5.
Os amigos vão se lembrar que SK5 é o aço usado na Bahco 4449 Wrecking Knife, né? Que eu comprei duas porque ela aguenta abuso. Inclusive a própria Bahco faz uma propaganda institucional mostrando, batendo um martelo de unha de aço no lombo dela. E a Bahco fala que pode fazer isso sim. Então, como os amigos já podem ver, é um aço bem resistente. Eu obviamente não vou dar spoiler do vídeo, mas eu recomendo que os amigos assistam esse vídeo comparativo desses dois modelos de faca da Cold Steel, tá? O terceiro vídeo é deste mesmo youtuber, né, esse russo, comparando agora a faca em AUS8 com o mesmo modelo de faca em Sanmai 3, que, salvo o melhor juízo, esse modelo da Cold Steel em Sanmai 3, o core da faca, ou seja, o aço que vai no meio do sanduíche, é o VG10. Esse aço que todo mundo vê muito usado em cutelaria média japonesa, é o carro-chefe da Spyderco, da Falkniven. Então é o VG10, provavelmente ensanduichado por 420 J2, que é o 420 de baixo carbono, tá? Então, em tese, seria um aço muito... Um aço não, né? Como eu diria, um clade de aço muito resistente. Porque, inclusive, tem vídeos na internet de um Sanmai da Spyderco em M4 ou... acho que é M4. Com M4 no core e 420 J2 externo, em que a dureza do core acho que é 63 ou 64 RC, acho que é até um salt. E o caboclo literalmente dobra a lâmina do canivete sem ela fraturar e depois volta. Então o Sanmai é feito para isso, dar maior resiliência, ou seja, capacidade de absorver energia sem fraturar. Os amigos vão ver. E tem uma outra ainda que entra na comparação, que é o mesmo modelo, só que em aço VG1. Aço VG1 é o primo que eu considero melhor do que o VG10, tá? Tem um vídeo aí que eu não me lembro qual, não é específico sobre o tema, mas eu comento justamente isso, que como na minha visão o VG1 é melhor do que o VG10, porque eu tenho lâmina em VG1 e tenho lâmina em VG10 e sei o desempenho do fio do aço, tá? Do fio da lâmina, perdão, que cada um tem. Eu prefiro o desempenho do VG1. Então isso vai ser muito interessante. De novo, quebrando paradigma e abrindo o olho dos amigos para a realidade. A maior parte das pessoas desse mundo de cutelaria que, digamos, são mais aficionados, ou seja, aquela turma que participa de um monte de fórum e tal, que tem muito mais conhecimento, ou deveria não, tem muito mais conhecimento do que o usuário comum, que é 99% da população, tá? E mesmo essas pessoas propagam esses equívocos ano após ano. Por quê? Porque na maioria das vezes não usam suas lâminas de verdade, usam para cortar papel, para cortar um papelão ali, cascar uma fruta aqui, tá tudo bem. E repetem o que eles cansam de ler e ouvir a vida inteira, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, esse vídeo, que é uma continuação do primeiro, vamos dizer assim, também vai ser bem interessante para os amigos, tá? E por último, gente, aqui eu gostaria de dar uma dica, porque hoje ainda um amigo me fez uma pergunta, e aí eu me lembrei de um detalhe, né, que ele perguntou assim, não era especificamente sobre chaira cerâmica não, tá? Mas na resposta eu incluí chaira cerâmica, inclusive para ele eu estava recomendando uma chaira de aço liso, tá?
que é o seguinte: nos últimos anos, gente, eu fiquei impressionado com a explosão de preço de chairas cerâmicas. Eu me lembro de ter comprado há uns 10, 12 anos, talvez um pouco mais atrás, direto dos Estados Unidos. É lógico, elas devem ter sido importadas da China para os Estados Unidos, eu acho, tá? Não posso afirmar, mas na época eu comprei um set, acho que de 10 pares de hastes cerâmicas, dessas aqui, não desse tamanho. Ela original é isso aqui, tá? Originalmente os pares eram 10 pares, ou seja, 20 hastes deste tamanho. Essa haste aqui, muito baratinho, comprei no eBay americano, tá? E depois comprei uma chaira cerâmica da Case & Sons, que eu já mostrei num vídeo meu. É um modelo vintage, não acha dela para comprar de forma alguma. Quem acha é modelo usado, e se achar, se o preço estiver bom, eu recomendo que comprem, porque é uma chaira espetacular, tá? A cerâmica é diferente dessa, tá? É uma cerâmica mais assemelhada à cerâmica da Spyderco. Depois, mais recentemente, eu comprei da China um par de chaira, acho que Taideia, não sei, a marca não sei se era Taideia, mas era muito semelhante a essas chairas que a Taideia vende, com uma cerâmica branca. Essa cerâmica aqui não é branca, gente, ela é um creme, é mais uma cor de areia, tá? E outra coisa, quando elas chegaram para mim, pelo que eu me lembro, e eu ainda tenho delas, que eu não alisei a superfície, ela vem com uma textura, digamos, de uma lixa, como é que eu poderia dizer? Uma lixa 300, talvez. Talvez seja isso. E se você olhá-la com uma magnificação grande, com uma lupa de 20 ou 30 vezes, ela vai parecer que tem muita impureza nela, como se fosse uma areia. Gente, não se deixe enganar. É uma haste cerâmica fora de série, muito, mas muito boa. Não é à toa que eu fiz um monte de gadget desse tipo com ela. Tenho aquela pasta minha com 3 pares, com diferentes granas, a grana original, uma que eu lixei para cerca de 1.200 e uma que eu lixei para cerca de 2.000. A de 1.200 e 2.000 eu quase não uso, gente. Na cozinha eu só uso a grana original dela. Por que eu estou falando tudo isso? Porque antigamente no Mercado Livre brasileiro, e já vou adiantar para os amigos, eu não faço ideia de quem comercializa essa chaira, tá? E no caso é uma chaira mesmo, porque não é só a haste não, ela vem com um cabinho de madeira. E eu já comprei uma dela há 10 anos atrás, tá? Exatamente para ver se era igual, se era o mesmo material do set de hastes que eu tinha comprado. E era exatamente o mesmo material, só que vinha com um cabinho de madeira torneado, ela inserida, colada dentro dele. Exatamente o mesmo material, o mesmo, excelente material. Para quem tem uma chaira cerâmica da Kyocera ou da Spyderco, ou seja lá de que marca for, pegar e comparar, olhar com essa, vai falar assim, essa aí é porcaria. Ô, gente, olha, estou para dizer que a superfície engana muito, viu? Não é à toa que eu uso essa hastezinha cerâmica em todos os meus gadgets. Já dei de presente, por isso que hoje em dia, infelizmente, eu não tenho mais tanto. Já dei alguns sets parecidos com esse de presente para amigos, tá? Já mandei só as hastes de presente para amigos, porque realmente eu gosto do desempenho dela. Por que eu estou falando isso? Porque na época, eu me lembro bem, eu comprei no Mercado Livre por acho que R$28 essa chaira, isso tem muito tempo. E aí ela passou um tempo sumida do Mercado Livre, porque o vendedor tinha pausado ou suspendido o anúncio, e não deve ter adquirido mais. E há uns poucos anos atrás,
Um amigo entrou em contato comigo via e-mail, por sinal o meu e-mail é fioafiado@hotmail.com, se alguém tiver interesse, perguntando: Cabral, você me indicaria uma chaira cerâmica? Na época eu olhei no Mercado Livre, já fazia anos depois que eu tinha adquirido uma que eu achei que era igual às minhas hastes cerâmicas, e realmente o material era o mesmo. Eu falei com ele: olha, tem essa aí, está num preço muito bom, e eu acho que deve ser o mesmo material das minhas hastes cerâmicas. Pois bem, esse amigo comprou, e depois ele teve a gentileza de entrar em contato comigo e me mandar fotos de macro da chaira que ele adquiriu. Era exatamente o mesmo material das minhas hastes, e ele ficou muito satisfeito com o desempenho dela para retocar fio. Então, a outra dica que eu vou dar é porque hoje, para responder esse amigo uma pergunta que não tinha diretamente a ver com chaira cerâmica, eu de curiosidade entrei de novo no Mercado Livre e estava lá a chairinha de volta anunciada. Óbvio, num preço bem maior do que eu paguei na época, mas na época era praticamente 10 anos atrás, e hoje em dia, gente, ela está anunciada acho que por 56 ou 58 reais. Olha, eu vou dizer para os amigos, se for o mesmo material e pela foto parece, eu não posso dar certeza aos amigos, porque foto engana, mas é a mesma foto da época que eu recomendei para esse outro amigo via e-mail, tá? É lógico, ele pode botar uma foto do material e vender outro, mas pela foto parece o mesmo material e está a 56 e 58. É caro? Eu acho que é caro ainda. Ou não, porque o desempenho da haste é muito bom. Mas em vista do valor das outras hastes cerâmicas, outras chairas cerâmicas, porque, por exemplo, eu estou vendo as chairas que eu comprei na China há uns poucos anos também, que eu comprei por $6 ou $7 o par. Acho que era isso mesmo, estava numa promoção, era o par, eu comprei duas. O material cerâmico é branquinho e tal, mas a chaira em si, a haste em si, ela veio cheia de defeito. Eu tive que lixar bem, elas ficaram boas depois, mas eu tive que lixar. Essas mesmas chairas vendidas hoje no Mercado Livre estão num preço bem maior do que essa que eu vi hoje. Eu vou deixar o link também na descrição do Mercado Livre para essa chaira que eu vi. Já adianto os amigos, não faço a menor ideia de quem é o vendedor, não sei se é o mesmo vendedor de quem eu comprei a minha, não sei a idoneidade do vendedor, tá? Eu só sei que pela fotografia o material parece o mesmo, e o preço, eu vou ser sincero com os amigos, 56, 58 está numa faixa de preço semelhante a uma boa chaira mundial ou tramontina em aço liso. Sendo, Cabral, então você recomenda a cerâmica ao invés da aço liso? Não, gente. São chairas que, apesar de desempenharem papel semelhante, tem função diferente e ação diferente, tá? A aço liso é só para realinhar fio. Uma, duas passadas está realinhado, beleza. A cerâmica, ela além de realinhar o fio, ela também provoca um pequeno desgaste, vamos dizer, trazendo o fio um pouco mais próximo do ótimo dele. E na chaira cerâmica você não tem a limitação de só duas passadas. Você pode passar quantas vezes quiser, porque quanto mais você passar, mais você vai refazer o fio. Só tem um detalhe: a chaira cerâmica requer muito mais experiência para uso do que a de aço liso. Porque, como eu já falei no meu vídeo sobre chairas, a de aço liso, o ângulo não é tão importante. Você pode subir até 9 graus acima do ângulo original da sua lâmina, que ela vai realinhar perfeitamente. A cerâmica não. A cerâmica você tem que acertar o ângulo e acertar sempre, tá? Cabral, tem que ser 100% preciso? Não, gente. Nenhum ser humano é 100% preciso, mas tem que ser o mais preciso possível. E a cerâmica, ela tem outra desvantagem. Ela não aceita muito abuso. Então,
uma pequenininha dessa cair aqui numa mesa de madeira dessa altura pequena, não tem muito risco. Mas ela, se fosse o tamanho original dela, que é isso aqui, dependendo do jeito que ela batesse aqui, ela podia partir em 2 ou em 3 partes. Então, uma haste cerâmica requer maior cuidado. Fiquem atentos a isso. Então, gente, lembrando de novo, eu não ganho nada, não conheço o vendedor, não sei a idoneidade e nem posso atestar 100% que a chara, caso alguém resolva comprar, que a chara que o amigo vai receber é esse mesmo material aqui. Pela foto pareceu. E como há uns anos atrás eu recomendei para um amigo, aquele que me mandou as fotos em macro, era exatamente o mesmo material, tá? Outro detalhe, gente, do meu set de 10 pares que vieram há uns 12 anos atrás, acho que só um dessas hastes, das 20 que vieram, tinha um bumpzinho a mais, um murundunzinho nela, que se eu deixasse, no eu passar a lâmina ali, ela ia me danificar o fio. Então foi a única que eu tive que lixar, tá? Óbvio, outras depois eu lixei porque eu queria um desbaste mais fino da haste, mas como eu já falei com os amigos, na minha cozinha, por exemplo, eu não sei se o telefone parou de gravar, tá dando aqui bateria fraca. Bom, deixa eu concluir então. Na minha cozinha, pelo menos, eu uso essa original, que é uma grana mais grossa, dá um fio excelente para trabalho, tá? Então eu vou deixar na descrição o link do Mercado Livre para essa chara. Acho que era isso por agora. Um abraço a todos.